Olá, meu nome é Andresa de Souza Dias e a minha pesquisa fala a respeito da descoberta de conhecimento em dados não estruturados, observando a articulação entre o Comitê da Bacia do Rio Guandu e a sociedade, como também observando as potencialidades para a gestão ambiental. As orientadoras desse projeto de pesquisa foram Elizabeth Meire Feitosa Rocha de Souza e a Lidiane Cristine da Silva. Pense que na introdução do presente trabalho se aborda o uso de redes sociais e do Google para extrair informações e gerar conhecimento a partir de dados não estruturados, utilizando a mineração de dados textuais. Este estudo também busca indicar as palavras e conceitos mais abordados nas postagens a aspectos relativos à gestão e informação atreladas à bacia do Rio Guandu na página do Facebook, bem como compreender onde residem os principais usuários que interagem com as informações geradas. O objetivo é definir quais são os principais termos e conceitos abordados nos dados, compreender quais as medidas que o comitê utiliza para conscientizar a população e também verificar se esse tipo de informação está sendo massificada para o público residente próximo às abrangências da bacia do Rio Guandu. Sendo assim, a gente vem com a reflexão de o que a gente pode fazer com um grande volume de dados. Aqui a gente observa a citação de Moraes, em 2007, que diz que quando o volume de informações é muito grande, a gente tem que utilizar mecanismos que automatizem esse processo de manipulação, né, de descoberta de conhecimento para tornar ele mais eficiente. Logo, a gente necessita de automatizar esse processo fazendo a utilização de softwares e computadores. A metodologia é separada em duas partes, sendo a primeira parte, onde a gente faz a coleta de dados e a gente separa os dados de interesse. Após isso, a gente faz um pré-processamento desses dados e após o pré-processamento, a gente faz a formatação. Depois disso, a gente usa a mineração de dados para coletar os padrões de palavras que para nós é mais importante e após isso fazemos a análise e assimilações de palavras para gerar o conhecimento. A parte 2 da metodologia está principalmente focada em explicar como que funciona a coleta de dados a partir do Google Trends. Tem-se que o usuário é o principal produtor de dados não estruturados. Dito isso, o usuário faz a pesquisa de um termo do seu interesse. Esse termo vai estar principalmente associado a métricas que o Google Trends propõe, para determinar a popularidade desse termo. Dito isso, é feita a observação e a coleta desses dados para transformá-los em tabelas. E após isso, é feita a organização desses dados para ajudar a compreender as métricas associadas aos dados. Ou seja, é feita a organização dos dados para compreender o que esses dados estão influenciando nas métricas do Google Trends. Como que a gente pode visualizar isso de fato? Após essa organização, é feita a transformação dos dados em informações e após isso, a geração de gráficos que ajudam a visualizar essa incidência dos termos e suas ramificações. As principais bases de dados utilizadas foram o Google e o Facebook, pois os dois unificados são grandes geradores de dados não estruturados e, por isso, colaboram muito para a compreensão dos padrões de palavras que são ditas e associados ao Comitê Guandu diariamente. Duas ferramentas foram utilizadas no estudo. A primeira é o Sobek TextMine, que foi uma ferramenta que foi gerada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ao analisar as palavras recorrentes em um texto, o Sobek é capaz de identificar os termos que são mais relevantes e representar esses termos em um grafo. A segunda ferramenta é o Google Trends, que é um aplicativo de análise que foi desenvolvido pela empresa Google. Esse aplicativo permite que o utilizador, ao buscar por uma determinada palavra do seu interesse, tenha retorno de pequenas frases ou termos específicos que estejam relacionados à palavra pesquisada. O Google Trends também fornece um índice de séries temporais, através do volume de consultas que foi feita pelo usuário que entra no Google e pesquisa sobre um determinado termo. Esse índice de séries temporais pode estar atrelado também à geolocalização, de onde esse termo foi mais procurado, o período em que esse termo foi pesquisado, o período de tempo, e a hora, semana, dia, mês, entre outros. Logo, a gente reflete sobre como a gente pode transformar dados em informação. Vale ressaltar que ambas as ferramentas servem de base para compreender a relação entre os assuntos mais reproduzidos pelo Comitê Guandu como os assuntos mais reproduzidos pela população carioca. Por fim, a gente tenta entender qual é a função de cada ferramenta nesse meio. O Sobek Text Mining ele foi útil porque utilizamos ele após fazer a coleta de publicações feitas pela página do Facebook do Comitê Guandu e após essa coleta foi feita a formatação
de um documento textual contendo 18.000 palavras, onde a gente fez a aplicação desse documento textual na plataforma Sobek. E após isso, a Sobek gerou para a gente um gráfico com os termos mais falados e as suas principais associações. E o Google Trends foi útil considerando a perspectiva de que os dados eles são gerados pelos usuários e esses dados foram coletados em intervalos distintos de tempo, onde a gente pode observar a variação das menções dessas palavras, desses assuntos, como também a gente pode perceber a incidência de pesquisas e a geolocalização desses usuários que fizeram essas pesquisas. O Google Trends ele também determina valores para definir a popularidade de um termo e o quanto ele foi pesquisado durante um intervalo de tempo. As métricas do Google Trends no estudo foram separadas em 3 partes: o interesse por sub-região, assuntos relacionados e pesquisas relacionadas. Tem-se que o Google Trends utiliza uma escala relativa de popularidade para cada parte. Sendo assim, a gente pode observar que 100 significa que o assunto, o interesse por sub-região ou a pesquisa relacionada é um assunto muito popular ou uma localidade muito popular na pesquisa específica de um determinado assunto. 50 significa que o número tem metade dessa frequência e 0 significa que a quantidade de dados não foi suficiente para determinado assunto, pesquisa ou localidade e interesse pelo determinado assunto. Sendo assim, visualizaremos no próximo slide quais foram os assuntos, pesquisas e localidades que mais interagiram com a questão do Rio Guandu. Nos resultados esperados, tivemos que, ao pesquisar sobre o termo Rio Guandu entre os dias 20 de novembro de 2021 e 27 de novembro de 2021, teve-se o retorno de assuntos principais relacionados principalmente ao Rio Guandu, Rio, Água, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que é a SEDAI, limpeza, abastecimento público de água, escassez de água, entre outros. Mas por que isso? Esse período foi um período de falta d'água em vários municípios do Rio de Janeiro por conta de uma manutenção no sistema de tratamento de água do Guandu. Dito isso, pode-se observar que os dados tiveram uma certa alteração por conta dessa frequência de pesquisa atípica que acabou de ocorrer por conta dessa falta d'água. Ou seja, as pesquisas feitas relacionadas ao Rio Guandu estavam principalmente associadas à questão da falta d'água. Por conta dessa falta d'água ocorrer nesse período, as pesquisas nesse período de tempo foram principalmente atreladas a querer saber sobre essa falta d'água. Dito isso, também tivemos termos em ascensão, ou seja, termos que tiveram um aumento do percentual de frequência de pesquisa repentino, que anteriormente não eram pesquisados e a partir de um dado momento começaram a ser pesquisados. Termos esses que são limpeza, abastecimento público de água, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que é a SEDAI, Sistema Manutenção Bairro e Água. Considerando a parte de pesquisas relacionadas, tem-se que, ao pesquisar o termo Rio Guandu entre o mesmo intervalo de tempo predeterminado anteriormente, tem-se que as principais pesquisas feitas pela população do Rio de Janeiro estavam associadas a esse evento atípico, que, no caso, eram principalmente manutenção do Rio Guandu, SEDAI, Guandu Água, Rio de Janeiro, limpeza do Rio Guandu e Rio Guandu vai fechar, entre outras questões. Como também a gente pode observar que existiram perguntas em ascensão, perguntas que pode-se observar que tiveram um aumento de mais de 550%, ou seja, essas perguntas anteriormente não estavam sendo feitas e, dado um determinado de tempo, começaram a ser feitas. Por conta disso, esse aumento repentino. E dentre essas duas perguntas mais feitas, Guandu Água, Rio de Janeiro e limpeza do Rio Guandu, como também teve com um aumento de mais de 170% falta de água Rio de Janeiro. Considerando essa questão, a gente pode observar, segundo o INEA, que existem vários municípios que são atendidos pela vazão da estação de tratamento de água do Guandu. Dito isso, a gente pode observar também, pela geolocalização das métricas do Google Trends sobre o assunto Rio Guandu, que a gente teve que, principalmente municípios que são abrangidos pela estação de tratamento do Guandu, foram municípios que mais se manifestaram a respeito dessa falta d'água. Principalmente o município de São João de Meriti, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e Seropédica. Considerando isso, a gente pode perceber que houve uma certa associação entre a falta d'água e a pesquisa sobre o assunto Rio Guandu, pois o assunto está diretamente associado à estação de tratamento.
Tem-se que na parte de resultados esperados associados à mineração de texto executada pelo SOBEC, o SOBEC nos retornou um grafo, e esse grafo pode ser observado como um grafo que contém as palavras mais faladas pelo Comitê Gondu, como também as associações que essas palavras têm, umas com as outras. Tem-se que no lado esquerdo tem o gráfico que contém o número de repetições de cada palavra. Pode-se observar também que as palavras que têm o maior índice de repetição são as palavras que no grafo contêm o maior tamanho de espaço ocupado, e as palavras de menor espaço ocupado são as palavras que são menos ditas. Pode-se observar, portanto, que o Comitê Gondu é muito citado nessa questão. Água, bacia, Guandu também são termos que são muito citados. Porém, o Comitê Guandu abrange 3 rios: Rio Guandu, Rio Guandu-Mirim e Rio da Guarda. E esses rios não foram mencionados uma sequer vez. Nas considerações finais, a gente pode pontuar que por conta de ter ausência de dados referentes aos rios da Guarda e Rio Guandu-Mirim, o estudo não pode ser concluído com total exatidão. Apesar desses rios estarem inclusos nas abrangências do Comitê Guandu, os dados não estruturados são escassos, associados principalmente também à falta de massificação do Comitê Guandu relacionada a esses rios e também à falta de conhecimento da população acerca deles. Perceba também que a imagem do Rio Guandu está majoritariamente associada ao tratamento de água e esgoto, o que evidencia uma ausência do Comitê Guandu de trabalhar com a população questões como a biodiversidade e a preservação de recursos não renováveis, como os rios remanescentes da bacia. O Google Trends tem muito potencial para determinar como os dados não estruturados se comportam no espaço físico, porém, os assuntos com maior popularidade terão resultados mais precisos, como também melhores georreferenciamentos da população, por serem assuntos que têm uma grande abrangência de amostras de coleta de dados. Por conta disso, a gente consegue trabalhar melhor com esses dados. Por fim, é isso. Obrigada por assistirem minha apresentação. Agradecimentos especiais ao Fumbio e ao Laboratório Espaço de Sensoriamento Remoto e Estudos Ambientais.